noite, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bem, queridos? Nós estamos agora reunidos neste momento. A presença de Deus vai inundar o seu lar. E eu creio, queridos, que você vai sentir a presença de Deus aonde você estiver. A glória de Deus vai invadir o seu lar. Nós estamos no culto da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Buzolândia. Se prepare, porque agora o Facebook vai virar a sua igreja. Neste momento, que você possa se conectar a Deus. Coloque o seu coração no trono de Deus e vamos fazer uma oração começando este culto em nome de Jesus. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estenda as suas mãos de poder em direção à Tua igreja que agora está dentro das casas. Derrama do Teu Espírito, ó Deus. Eu creio, Senhor, em milagres, ó Pai. Eu creio que a Tua igreja unida no seu trabalho. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu venho. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho ainda que a figueira não floresça e não haja e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, meu irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Louvado seja o teu nome. Ainda que a figueira não floresça, se alegre no Senhor essa noite. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Pois o amor não se conta e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Louvei na sua casa. Louva o nome do Senhor. Yeshua. Receba a presença do Espírito Santo. Ele está aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É motivo de alegria, queridos, poder entrar na sua casa e poder estar levando o poder de Deus. Não uma palavra de autoajuda, mas uma palavra de ajuda do alto para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Você que está com a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela na sua mão nesse momento e abrisse no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28 e versículo de número 29. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28 e 29,
eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Aonde você estiver, pegue a palavra de Deus nesse momento. A palavra de ação esta noite. O Senhor apareceu em sonho, meu Deus, e me disse que eu deveria trazer esta mensagem que iria impactar pessoas que neste momento estariam precisando ouvir. Então, Senhor, se houver pessoas, Pai, que estavam com a sua fé estacionada, que o Senhor possa estar trazendo um ânimo, um renovo na fé de cada pessoa que está me assistindo neste momento. Me usa, Senhor, como instrumento para falar no coração de Jesus. Amém, Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele começa falando de um milagre feito por Jesus na vida de Pedro. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes para uma grande multidão. A Bíblia diz que ele pega os seus discípulos, coloca eles dentro do barco e dá uma ordem para que eles atravessassem para o outro lado do lago. Depois de mandar os seus discípulos atravessar, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a se despedir da multidão e quando chega a noite, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Eu fico imaginando, queridos, que no momento que Jesus começa a sua oração, ele sabia aquilo que os discípulos iriam enfrentar. Os discípulos estavam passando por um momento difícil, porque no meio do mar, um grande vento, um grande temporal, começou a arrastar a embarcação. A Bíblia vai dizer que lá dentro do barco, homens que eram pescadores formados, estavam com medo do barco afundar. Mas de repente, surpreendendo todos os discípulos, Jesus, depois de um momento de oração, ele vem andando por sobre as águas. A presença de Deus começa a se aproximar do barco. De repente, no meio daquele povo, todo mundo começa a gritar e dizer: meu Deus, é um fantasma, nós vamos morrer, não existe mais solução para as nossas vidas. E de repente uma voz de lá de fora do barco, a voz que acalma a tempestade, a voz que coloca tudo em ordem, dá um grito e diz: não temas, sou eu. Jesus estava ali para acalmar o coração daqueles discípulos, naquele momento de angústia, de medo. Eles não sabiam o que iria acontecer, mas Jesus tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração, assim como eu tenho para a sua vida nesta noite. O Espírito Santo vai te restaurar, vai renovar a sua fé. Eu quero dizer que Jesus está vindo ao seu encontro no meio desta tempestade. Não existe problema que possa te impedir de alcançar a presença de Jesus nessa noite. A Bíblia vai dizer que de repente, lá de fora do barco, ao ouvir a voz de Jesus, Pedro dá um grito e diz: se é mesmo tu, Senhor, me chama para fora do barco. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma ordem, faz um chamado para Pedro e diz: vem, Pedro, vem ao meu encontro. A Bíblia vai dizer que Pedro desce do barco e vai andando por cima das águas para se encontrar com Jesus. Aqueles discípulos precisavam exercitar a sua fé. Aqueles discípulos precisavam colocar a sua fé para funcionar, para que eles pudessem experimentar o sobrenatural de Deus. No meio de um barco com muitas pessoas com medo, havia um homem chamado Pedro, que resolveu usar a sua fé, não aceitou ficar no comodismo do barco. Ele queria viver algo sobrenatural. E para que você viva algo sobrenatural, você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa colocar a sua fé para funcionar. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é à toa, queridos, que Deus te chamou. Deus não chama derrotados. Deus tem compromisso com vencedores. E nesta noite eu quero te dizer que tudo pode estar correndo, concorrendo, lutando. As circunstâncias podem estar contrárias para que você se desanime, para que você se entristeça, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus manda eu te dizer que a você a fé necessária para que você possa viver milagres em nome de Jesus. Haviam 3 obstáculos na vida daqueles discípulos
que impediam com que eles exercitassem a sua fé. O primeiro obstáculo é o medo. Quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Eles não conseguiam reconhecer Jesus no meio daquela tempestade. O medo faz a gente ver aquilo que não é, como se fosse. Estamos vivendo dias de medo. E tem muitas pessoas que nesse momento estão com medo de ficar doente, estão com medo da violência, medo de ficar desempregado, medo dos seus filhos, medo da morte e muitos outros medos têm oprimido o coração de muita gente. Mas eu tenho uma palavra para você: se você exercitar a sua fé, o medo vai cair por terra, porque você vai caídos. Quantas vezes nós não vacilamos na fé? Quantas vezes nós não estávamos como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, mas Deus permitiu que as circunstâncias fossem contrárias para poder avivar a sua fé. Hoje em cada casa eu creio que existe um profeta de avivamento. Em cada casa existe alguém que vai exercer estes vírus. Nós vamos parar os problemas e nós vamos ver milagres acontecendo em nome de Jesus. Queridos, preste atenção. Talvez você tenha entrado aqui neste momento na live e esteja completamente afundado no mar. Porque Pedro, quando tirou o foco da fé, ele começou a afundar. Assim é na sua e na minha vida. Todas as vezes que eu perco o foco da fé, eu começo a afundar. Afundar em depressões, afundar em problemas. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Uma pessoa que exercita a sua fé, ela está focada em quem? No autor e consumador da sua fé. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Então eu tenho uma palavra para você: continue avançando. Ainda que você esteja na sua casa, cresça em oração, avance profetizando, avance declarando a vitória, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O terceiro obstáculo é a dúvida. Jesus estava tão próximo de Pedro, e Pedro não percebeu que diante dele estava aquele que poderia mudar a história da sua vida. Jesus não deixou Pedro afundar, mas o chamou de homem de pequena fé. Por quê? Porque ele havia duvidado. Neste momento de crise, você não pode deixar a dúvida dominar o seu coração. Você precisa colocar a fé para funcionar. Então preste atenção, a dúvida nos leva à falta de fé, e a falta de fé nos leva ao fundo do poço. Eu quero dizer, queridos, que você não foi chamado para estar no fundo do poço. Você foi chamado para triunfar em Jesus Cristo. Talvez você esteja entrando neste momento, ou na live, ou assistindo este momento. Talvez o seu coração esteja em dúvida, mas tenha certeza nesta noite que Jesus te convida para exercitar a sua fé. E eu quero falar de 4 pontos das pessoas que colocaram a sua fé para funcionar. Primeiro, ouça o convite de Jesus. Em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 29, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. Muito mais do que um convite, Jesus estava desafiando Pedro para estar com ele sobre as águas. Ele disse: venha, Pedro. Jesus convidou Pedro para experimentar algo que ele nunca havia experimentado. Sabe, esse momento de dificuldade, eu quero profetizar que você vai viver o maior tempo de milagres da sua vida. Você vai experimentar algo sobrenatural. Recebe aí, querido, no nome de Jesus. Porque você precisa entender que Deus usa a crise para nos abençoar. Segundo motivo para você exercitar a sua fé: deixe a zona de conforto. Em Mateus capítulo 14, versículo 29, diz que Pedro saiu do barco. Pedro colocou a fé em ação. As maiores experiências de fé estão reservadas para aqueles que são ousados. Deus, Ele quer usar você como instrumento de avivamento para esta nação.
Ele quer usar você como instrumento de milagres. Então abra a sua boca para profetizar, abra a sua boca para declarar vitória. Terceiro ponto, redirecione o seu foco. Você precisa olhar para o problema com os olhos de Deus. Mas quando Pedro reparou no vento, em Mateus capítulo 14, versículo 30, diz assim que ele ficou com medo, começando a afundar, e ele gritou: Senhor, me salva! Pedro tirou seu foco de Jesus. E quando ele tirou o foco de Jesus, o problema ficou grande, a dificuldade ficou grande, as lutas ficaram grandes. Olha para mim, eu quero que você retorne os seus olhos para Jesus. Lembra quando tudo para você resolvia através da oração? Lembra quando você colocava Deus em primeiro lugar e você não enxergava barreiras para buscar a presença de Deus? Eu quero declarar que você volte a focar em Jesus, coloque os seus olhos nele, para que milagres voltem a acontecer na sua vida. Não dá para manter o foco em duas coisas: ou você olha para o problema, ou você olha para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Se hoje você reparar no vento, você vai afundar como Pedro afundou. E quarto ponto, confie nas mãos de Jesus. Em Mateus capítulo 14, do versículo 31 ao 33, a Bíblia vai dizer assim: imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento foi embora. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pedro perdeu o foco e começou a afundar, mas Jesus não permitiu que ele se perdesse. Escute isso nesta noite. Jesus, Ele não vai perder você. Ele não vai permitir que você naufrague na fé. Ele não vai permitir que você entregue, jogue as toalhas. Ele não vai permitir isso. Ele quer estender as mãos em direção a você. Por mais que você esteja fraco, por mais que você esteja se sentindo abatido, as mãos de Jesus vão te alcançar. Aonde você estiver, na sua casa, no seu lar, receba as mãos de Jesus, que Ele possa te tocar agora, que você seja tocado por esta presença, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quem tem uma fé que arrisca diante do novo, confia plenamente que Jesus, Ele é socorro em todo o tempo. Para estas pessoas que não têm dúvida, o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e da dor. Eu gostaria de orar por vocês. E eu tenho certeza que neste momento, a presença de Deus vai entrar no seu lar. A presença de Deus vai tocar a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, eu vou estar pedindo para o Marcelo ministrar mais um hino aqui no nome de Jesus. E você, aonde você estiver, claro, se você puder, você vai ficar de pé. Você vai estar, queridos, neste momento, buscando, exaltando, louvando. Nós vamos louvar mais um hino. Ele vai estar vindo aqui, vem cá, Marcelo. Ele vai estar louvando ao Senhor. E você vai abrir o seu coração. E a presença de Deus vai entrar dentro da sua vida, em nome de Jesus. Debaixo desta palavra, receba milagres. Senhor, essa noite, só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Santo,
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és, digno de louvor, só tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, aleluia, digno de louvor, tu és, digno de louvor, amém. Continue aí, Marcelo. Nós queremos profetizar vida sobre a sua casa. Aleluia. Nós queremos declarar que praga nenhuma chegará na sua tenda. Nós queremos declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Exercite a sua fé. Se você assistiu essa live e Deus falou ao seu coração, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele vai mudar a sua história. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e agradecemos. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és, digno de louvor, só tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és, digno de louvor, amém. Glória a Deus. Se você tem o seu dízimo na sua casa, nós vamos consagrar os dízimos. Essa semana esteja nos procurando para que nós possamos estar consagrando os seus dízimos. Nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer grandes milagres, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente ofertar e dizimar, quando as coisas estão bem, é fácil. Eu quero ver, queridos, no tempo de crise, você entregar a sua melhor semente no altar de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abençoamos a vida dos dizimistas. Muitas pessoas, Pai, vão nos procurar para estar consagrando os seus dízimos. Em nome de Jesus e as suas ofertas, nós repreendemos o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar este culto e eu gostaria que, em nome de Jesus, assim que esta palavra terminar, que você possa estar reunindo a sua família. Se você estiver sozinho, você vai estar dobrando os seus joelhos, ou em algum momento você vai estar, queridos, clamando pelo sangue de Jesus, clamando para que Jesus possa estar blindando as nossas casas, e que a nossa região venha a ser abençoada, e todo o Brasil possa ser abençoado pelo poder do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para realizar milagres. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. E como é feito todas as vezes na igreja, faça com a sua mão na posição de receber e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a união e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, você vai compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. E também não se esqueça, quarta-feira nós vamos estar aqui às 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus, no mesmo período de oração, de busca da presença de Deus. Segunda-feira nós vamos estar lá no templo, recebendo algumas pessoas que vão ofertar, que vão dizimar, que vão estar ali, queridos, em nome de Jesus. Então nós deixamos 3 horários para que não haja aglomeração de pessoas. Deus abençoe você. Você não pode esquecer, Igreja Quadrangular de Guzolândia, uma igreja 100%. Deus te guarde, em nome de Jesus.